Bom, bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito o aceite da senhora, professora Guerra, e da Samira, sua orientanda, para dialogar um pouquinho com a gente sobre artes, né, no ensino fundamental, especialmente no ciclo de alfabetização. A gente gostaria de saber assim, um pouquinho de vocês, como vocês veem a arte, né, nesse processo inicial, né, de escolarização das crianças. E como ela pode dialogar com os outros componentes, enfim, como a arte se localiza aí nesse momento inicial nas séries iniciais do ciclo. Nós que agradecemos, né, ao convite de Cleonara, Cláudia, Janaína, né, que está aqui com a gente. E para nós assim, é uma satisfação muito grande fazer essa fala sobre um tema tão desafiador que é arte na alfabetização. Né? E eu gostaria então de primeiro falar de onde a gente fala, né? Quem somos nós? Nós temos uma formação predominantemente em artes. Nós somos formados em artes visuais, particularmente, né? Porque arte você pode ter várias linhas de formação, né? Você poderia ter, na minha formação, em tempo, na década de 80, nós tínhamos a educação artística e hoje nós chamamos de artes visuais. E temos a linha que poderia ser, né, da formação do teatro ou da música ainda, né, ou da literatura. E aí se você for ver o que é a arte é uma experiência, um trabalho, uma experiência sensível do sujeito. Então dizer o que é para nós fundamental é dizer o que nós entendemos por arte. Então, para esse início de conversa, eu gostaria de definir esses termos. Né? O que é arte e o que é para nós a alfabetização. Tá? Mas antes de entrar nessa definição, eu ainda quero falar um pouquinho mais do nosso grupo. Nós temos um grupo de pesquisa aqui no PPGE, chamado de Imagens, Tecnologias e Infâncias. Imagens. Nós particularmente, em termos de artes visuais, temos focado a questão imagética. Há uma produção mediada, ou a formação do sujeito mediada pela imagem. E o que é a imagem? Imagens são... nós podemos discutir aqui imagens mentais ou imagens materializadas, né? Processos em que nós hoje muito produzimos aí em termos de tecnologias, né? Fotografias, banners, todos eles têm suporte, né? Que dão suporte a uma produção que materializa a imagem. Mas imagens também são mentais. Eu posso fechar meus olhos e vejo Janaína, enquanto vocês não veem Janaína me filmando. Né? Mas podem também imaginar Janaína segurando a câmera e filmando esse grupo. Significa que vocês têm uma construção imagética dessa situação. Esse é o nosso conceito, né? O conceito que media a formação do nosso grupo, que é uma pesquisa com a imagem, com imagens. Nós temos as discussões das tecnologias também embutidas nesse nosso grupo. O que significa compreender esse processo produtivo das imagens na sua experiência de produção desde a pintura, que são as imagens pré-fotográficas, até as imagens pós-fotográficas que estão hoje mediando todo um processo em que a criança hoje está muito familiarizada, que são as imagens que estão vindo na televisão digital, as imagens que estão no computador e as imagens que estão correntes na sociedade. Né? E também o nosso grupo então olha para essa questão da infância. E para nós a infância é desafiadora pensar ela não como um tempo cronológico, mas como um desafio da não fala. A não fala como a potencialidade da expressão plena. Então, a criança, como dizia Picasso, nos ensina. Ele tem uma frase que todos conhecem, né?
que levou 5 anos para desenhar como Rafael e a vida inteira para voltar a desenhar como uma criança. O que significa a sensibilidade e a curiosidade na sua expressão, incorporar isso para a sua expressão. E é nesse sentido o nosso grupo tem trabalhado, tá? Então é um grupo de pesquisa. E aí sim eu posso falar do conceito de arte, né? Arte, então, para nós é um conceito que está ligado ao trabalho humano. O sujeito trabalha, né? Uma das formas mais elaboradas de trabalho é a produção artística, onde ele agrega conhecimento, um domínio de uma técnica sim, porque ela está no fazer, e um fazer laboroso significa quanto mais eu faço uma determinada ação, uma prática, mais aperfeiçoado fica a minha produção. E ela é um fazer qualificado que se distingue na perspectiva da expressão. O que significa então arte? É um fazer, mas é um conhecimento sobre a realidade, um conhecimento sobre a técnica, um conhecimento sobre o mundo. Mas ele tem um ingrediente particular, que é do sujeito sensível, é da expressão do sujeito, é aquilo que o sujeito traz enquanto marca digital, que só ele vivencia, né? E a soma desses sujeitos singulares, juntando essa particularidade, vai nos transformando também tão humanos, né? Compartilhando, e que o Vygotsky vai falar dessas mediações semióticas, que são, de alguma maneira, as formas que nós temos de nos comunicar, né? E a arte é uma delas. E por isso, falar de Picasso, por exemplo, é falar de um sujeito particular, mas relacionado a um conjunto de relações. E falar do João, agora estou pensando num João bem específico, uma criança que vive num assentamento. Eu estou lembrando agora, né, a minha imagem do João. Quando o João desenha, ele também traz a sua compreensão de mundo, a sua experiência, e ele é tão Picasso quanto Picasso, ou mais Picasso porque ele é João, não é Picasso. É esse trocadilho, né? Mas eu quero dizer então que arte é essa soma desse tripé, estar sentado sobre um tripé, da expressão de um sujeito singular, ao mesmo tempo relacional, né? E um sujeito que tem uma prática, que é um conhecimento. Logo, a arte é expressão, a arte é conhecimento, a arte é fazer, é técnica também. Isso, quem nos fala é Parison. Bose também traduz um pouquinho na discussão que ele faz sobre a reflexão sobre a arte, né? Numa publicação da Ática. Tá? Eu queria aí dizer de uma situação que para nós arte não é. Arte não é atividade. Né? E esse conceito de atividade, a arte como atividade que vem para dinamizar a escola e trazer a ideia de que ela vai imprimir a dinâmica à prática educativa, eu acho que ela está equivocada e ela tem uma raiz histórica. E eu teria que dizer para vocês de que na década de 20, quando a Escola Nova tem
tem todo um movimento no Brasil, né, com Anísio Teixeira, que fazendo as leituras de Dewey, traz a arte como um eixo fundamental na formação e na educação. E, inclusive, essa é uma pesquisa que eu fiz, né, já no meu mestrado. Eu vou até destacar aqui uma fala do Anísio Teixeira, que também é uma fala do próprio Dewey, né? Vocês me dão licença aqui de usar meus óculos. Né? Então, eles centram a educação numa perspectiva articulada com a vida. É fundamental ter uma educação diferenciada. E o que se defende, o que Dewey defendia e que Anísio Teixeira traz, e eu vou fazer a leitura da fala dele, para ele, a vida, experiência e aprendizagem não se podem separar. Simultaneamente vivemos, experimentamos e aprendemos. O hábito de aprender diretamente da própria vida e fazer que as condições de vida sejam tais que todos aprendam no processo de viver é o produto mais rico que pode a escola alcançar. Essa ideia de fundir vida e educação, ela é muito cara para Dewey. Mas no momento em que a escola nova vai se implantando e trazendo essa concepção para dentro das práticas educativas, há uma quebra, há um problema metodológico que a gente começa a perceber. Por exemplo, nas minhas pesquisas eu identifico que, por exemplo, um dos reformadores da educação em Pernambuco, que é o Scaramelli, ele vai defender que a arte seja usada na educação como um elemento conclusivo da atividade educativa. E aí nós nos perdemos. Porque não perde a dimensão da arte enquanto experiência sensível e o contato na mediação de uma obra de arte, por exemplo, é o contato do sujeito com um outro sujeito. Um sujeito de sensibilidade com um outro sujeito de sensibilidade. E a ideia de transformá-la enquanto uma atividade no processo educativo é um uso, e eu boto o uso em maiúsculo e entre aspas, porque usar eu uso camiseta. Mas usar conceitos é vestir algo que não se veste. O que se faz é uma aplicação empobrecida da arte. E aí entra-se só numa das dimensões da arte, que é a técnica. A ideia da técnica aplicada a um determinado conhecimento, e não uma concepção de arte como nós queremos pensar. E veja só para um comentário assim, entre aspas, né, entre parênteses aqui, na escola nova, que vem a ideia da escola ativa, né? A escola ativa, que tem gente que acha que foi uma discussão atual, mas que se não for buscar na sua base histórica, não compreende que ela está alicerçada numa discussão da década de 20, do século passado. Aliás, eu acho que nós somos cíclicos. De séculos em séculos nós nos repetimos nas mesmas pegadas, né? Então nós temos que ver o que é a nossa base histórica. Isso é uma das questões que eu quero levantar para vocês pensarem e ir a fundo para a discussão. A outra é o conceito de alfabetização. E para isso eu quero chamar o nosso amigo Paulo Freire, né? Particularmente aqui na importância do ato de ler, que é para nós assim poético, lindo, ele brinca,
se balança nas árvores da infância, numa imagética linda, né, do quintal da casa dele, e relata para nós, todo o discurso dele é imagético. Você próprio se sente balançando na árvore, e ele então projeta para nós o que foi para ele, o que é para ele a alfabetização. Quando ele diz que para ele sempre foi reafirmar que sempre via a alfabetização como um ato político e um ato de conhecimento. Por isso mesmo, um ato criador. Eu quero destacar a palavra ato, né? O que é um ato? Ato é prazeroso, ato é conhecimento, ato vamos a fundo desse conceito. Eu acho que vocês podem se debruçar por que Paulo Freire escolhe o termo ato, o ato criador. Né? E eu quero dizer que, então, se a alfabetização é um ato político, é um ato de conhecimento e é um ato criador, não podemos dissociá-lo da arte. Da arte enquanto um espaço de encontro dos sujeitos com sujeitos na perspectiva da criação. E o que nós percebemos na alfabetização enquanto um ciclo, enquanto no seu engessamento, numa perspectiva institucional, muitas vezes é perder essa potencialidade criadora. Porque eu vou contar para vocês de uma experiência minha, quando eu queria fazer um trabalho de intervenção. Nosso grupo de pesquisa faz muito essa perspectiva da intervenção enquanto produtora de conhecimento também, de investigação, porque quando a gente se depara muitas vezes com um projeto de pesquisa, se a gente vai à escola sabendo mais ou menos o que a gente vai encontrar, não temos encontrado muitas vezes uma prática que nos possibilitasse ver, por isso a gente ver situações in loco da criança em processos criadores. E aí, por exemplo, nosso grupo tem ido a campo e feito alguma intervenção. Nesse sentido, eu fui fazer uma proposta de intervenção e aí a escola me disse: nós não podemos abrir nesse momento para a arte, para nenhuma atividade com arte, porque as crianças estão em alfabetização. Semana que vem elas serão submetidas à prova. Aí eu me pergunto, daí eu me digo, realmente isso que ela fez, ela já participou, dessa maneira ela já participou da minha pesquisa. Porque ela já me mostra uma dimensão da escola que lamentavelmente eu compreendo que tem prejudicado e muito o processo de construção do conhecimento da criança. E é nesse sentido que nós então temos feito alguns trabalhos com a nossa participação na escola. Porque nós entendemos que fundamental é uma mediação, são os processos mediadores na construção do conhecimento da criança. Que mediações a escola tem? Quais são as mediações da escola nesse processo? Se eu pensar numa realidade como essa que eu relatei, em que a criança é a única a ser avaliada, né? Essa é uma outra questão que eu quero deixar para vocês pensarem. A única a ser avaliada em termos do seu desenvolvimento alfabetizador, de alfabetização, e com que critérios, porque eu tenho discutido algumas questões com a educação no campo e a gente tem percebido que não há possibilidade de você nivelar ou pastorizar, né? Não há pasteurização desse processo. E a outra situação é quais são então as mediações possíveis. E é por isso que eu também tenho aqui a colaboração da Samira, né?
Quero destacar mediações, então, são processos sociais, que nosso grupo tem trabalhado, processos sociais complexos, que passam para além de uma mediação pedagógica do professor, que muitas vezes a gente simplifica a mediação do professor, mas, por exemplo, a mediação da instituição escolar. Eu vou relatar para vocês uma experiência de uma das nossas pesquisadoras aqui do nosso grupo, que acompanhando uma escola, um grupo escolar, né, identificamos, então, numa determinada escola, um grupo de crianças de primeira série apresentado para a nossa pesquisa como as crianças com dificuldades educativas. Né? São, então, organizadas dentro do mesmo espaço, mais de 25 crianças, e todas elas são repetentes, de primeira série. Essas crianças, acompanhando o seu processo, fazendo um trabalho com intervenção, a gente teve condições de uma aproximação da realidade que é vivida por elas. Eu não tenho condições de aqui aprofundar em todos os níveis, em todas as questões, mas, por exemplo, esta mesma escola passava por um processo de reformas e as crianças foram transferidas de um pavilhão para um outro lugar provisório. Ao final, aí não tinha também, uma outra situação, a escola não tinha um professor efetivo que acompanhasse a criança por um ano inteiro. Ela teve um processo descontínuo de acompanhamento de profissionais. Além disso, essa somatória das condições delas, né? Ali estavam filhos de trabalhadores, filhos de comunidades quilombolas, ciganos, e essa multiplicidade de sujeitos e de sociedade que estão na nossa sociedade, como nossa escola não está preparada para trabalhar com eles. Se você tem essas situações todas agregadas, né, e ao final daquele ano, o conselho de classe define que as crianças serão reprovadas mais uma vez. Porque não alcançaram. E eu quero perguntar a vocês por que elas são reprovadas. Porque a provinha, né, a prova Brasil, agora vem uma nova, né, tem avaliações na educação infantil, tem avaliações no ciclo de alfabetização. A Ana é um nome tão lindo, né? Eu adoro o nome de Ana. Ana é uma mulher forte. Agora, Ana, para criança, não pode ser esta carrasca. Porque na Ana não estão embutidas as discussões dessa situação da escola que não tem um profissional né, com formação, com salário digno, com estrutura física, com um conhecimento da realidade vivida pelas crianças. Essas questões eu quero deixar para vocês pensarem no grupo, tá? E isso faz parte de pensar arte e vida. Tá? E a arte é sensibilidade, a arte é estar aguçando essa sensibilidade para um diálogo com o sujeito. E eu quero ainda destacar que nas mediações, então, uma das questões, finalizando essa questão da avaliação, a criança, se a alfabetização é um ato criador, onde é que nós estamos cuidando na nossa mediação pedagógica
para que essa dimensão da criação esteja presente no processo de alfabetização. Tá? A outra questão que eu gostaria de destacar são as nossas mediações. Né? A mediação pedagógica, então chegando à ideia de que a mediação do educador é fundamental, sim, ela é importante. A mediação do ambiente é muito importante. Eu quero também dizer que no nosso grupo, por exemplo, a Meire, que estaria aqui hoje, não pôde, está pesquisando a mediação do ambiente escolar na formação dos sujeitos. Se você tem um ambiente, eu sempre brinco, né, os políticos, eles são eleitos dentro da perspectiva em que eles estão muito inseridos aos ambientes, das condições de mazela do povo. Quando chegam a Brasília e andam nos seus carpetes e nas paredes acolchoadas, eles não conseguem mais, e os ambientes aclimatizados, eles não conseguem mais viver a dureza, porque a imagética é tão forte e penetra tão profundo neles que eles não conseguem mais compreender que existe uma realidade ainda diferente daquela que eles estão. Agora, dentro da sala de aula, se você não criar ambientes, e ambientes para além daqueles estereótipos, né? Porque se você vai perceber, você tem ambientes na escola. E que ambientes? Eu quero que você observe, professor. Qual ambiente está produzido na escola que possibilita essa aprendizagem? Eu tenho vivenciado cada espaço de escola, que os corredores são apertados, as crianças sobem escadas assim quase que em ângulo 90 graus, que não tem uma produção visual de qualidade, as bonecas moranguinho estão ali todo o tempo, não existe uma mediação de imagens de qualidade com desafios mesmo à criança, a curiosidade. Né? Há uma outra experiência de mediação. E aí voltamos ao nosso conceito de mediação. Se mediação são processos sociais complexos, que passam por uma estrutura escolar, né, da instituição escolar, uma mediação pedagógica de sala de aula, mas também uma mediação imagética, porque ela nos forma, como diz Vygotsky, né, uma mediação semiótica, porque nós somos signos. Esse meu corpo aqui também está comunicando à medida em que eu também estou falando. E quando eu olho para Samira é responsiva pelo olhar, estamos nos comunicando. Mas também quando nós colocamos de fundo aqui uma janela com esse verde, o quadro da Solange Medani, que foi presenteado pela minha colega Marina Miranda, é uma construção imagética que também faz parte dessa comunicação visual e comunicação oral. Né? Então nós estamos trabalhando com conceitos de mediação. E nosso grupo, então, particularmente tem trabalhado com o conceito de mediação. Samira tem essa sensibilidade também porque ela fez artes, fez o curso de artes, faz hoje a pesquisa dela no encontro da mediação da arte com o pedagógico, a educação. E eu queria agora deixar a Samira fazer essa fala que ela preparou aqui também pensando a partir de Vygotsky. Bom dia, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada, professora. Eu me sinto muito sensível a falar para professores que estão em formação. Eu acredito, né, na formação continuada, na formação inicial.
E eu teria tanta coisa para falar da complexidade do que é arte, do que é linguagem, mas eu penso, linguagem é muito amplo. Muito amplo, muito amplo. Infelizmente nós temos assim, uma tendência mercadológica de colocar que linguagem é apenas o que está escrito. Como o Sertor disse, apenas o que está escrito e não é. A linguagem é muito ampla e às vezes o professor que não passa por uma formação continuada, que não se percebe no seu papel, perde as outras linguagens ou a linguagem em si, a midiática, a música, e que tudo isso pode se perder simplesmente pela codificação de letras, o que pode tornar-se muito perigoso. E a gente acaba prestando um papel para o capital e não prestando um papel de formação humana. Porque eu acredito numa formação humana, numa emancipação social que vai se dar por um processo midiático, por um processo de educação. E eu gostaria de deixar assim, em poucas palavras, assim, algumas experiências. Eu sou formada em artes e tive o privilégio de formar em letras e formar em pedagogia. E na minha formação em letras, que é uma formação nobre, eu ia acabando esquecendo o quanto outras linguagens também são importantes. E à medida que eu fui me formando, eu vi a necessidade de outras linguagens dialogarem com a palavra. E aí eu dialogo com Paulo Freire, a palavra mundo é muito mais ampla. A gente precisaria de uma alfabetização cultural. E aí eu penso do lugar de pedagoga. Como pedagoga, eu achava que só era possível partir de uma alfabetização pela palavra, só pela palavra, esquecendo que eu podia partir de uma alfabetização pela linguagem. No que eu acredito hoje? Uma alfabetização da experiência. A nossa criança, ou melhor, nós como professores deveríamos ampliar o leque de experiências anteriores para essa criança, para que dessa forma a gente, antes de pensar em ensinar, esse aprendizado já aconteceria naturalmente, porque nós íamos ampliar as experiências. E eu acho que é isso que está faltando, essas experiências anteriores, para que a criança se aproprie dessas experiências. É esse professor que vai trazer uma música, que vai trazer um poema, que vai trazer uma tela, que vai dialogar e que não vai partir de uma palavra isolada, né? Baquitinha, eu preciso de contexto. E eu achava que não era possível, que eu não conseguiria alfabetizar com tanta coisa. É aí que eu alfabetizo. Quanto mais experiência, quanto mais eu enriquecer essa criança, mais possibilidades eu vou dar a essa criança para que ela, fortalecida com todas essas experiências, se aproprie de códigos escritos, gráficos. Isso vai se tornar tão simples para essa criança. Então, assim, o meu convite é que o professor não tenha medo de ousar, de trazer outras linguagens para poder acoplar a metodologia de ensinar códigos escritos. É necessário que aconteça uma alfabetização cultural, uma ampliação das experiências, uma possibilidade muito maior para que essas crianças dialoguem com outras artes, com outras linguagens, e não apenas uma palavra isolada, fora de contexto, que não está dialogando com nada, que às vezes não significa nada para a criança. Há um universo aí fora, esperando que o professor se aproprie para que essa criança se enriqueça e que esse professor dialogue com arte e com todo tipo de arte, tanto a visual, quanto a musical, quanto a dança. Tudo isso, professor, vai te ajudar no processo de apropriação e codificação desses símbolos gráficos. Isso vai se tornar muito simples para você. Para a criança. E para a criança. Bom, eu só tenho a agradecer, né, em nome de Cláudia, Cleonara, toda a equipe do Nepalis, a participação de vocês e essa aula que vocês nos deram aqui, né? Tenho certeza que vai ser de muita utilidade para os nossos professores que estão em formação. E a gente agradece mais uma vez a disponibilidade de vocês. Muito obrigada. Obrigada.